Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área, estamos aqui para mais uma aulinha de física. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui resolver alguns exercícios com vocês daquele módulo da aplicação das leis de Newton, né? Lembra que nós começamos já a discutir algumas coisas na nossa videoaula da semana passada e eu falei que eu não iria, essa semana, entrar em um conteúdo novo, tá? Então, vou gravar hoje aqui 4 exercícios para vocês, que eu queria que vocês, ao assistirem a aula, tentassem fazer os outros. E aí, tendo dúvida, na nossa próxima videoconferência, que vocês tirassem essas dúvidas ali ao vivo comigo. Beleza? Então, bora lá, pessoal. Bom, um exercício de sala aí, eu já tinha feito o primeiro e o segundo, vou fazer o terceiro e o quarto e vou fazer 2 exercícios ali dos demais que sobram para vocês tentarem fazer. Ele fala o seguinte: considere a máquina de Atud a seguinte, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito, considerando que as massas de A e B são respectivamente 2 emão e 3 emão, e desprezando a resistência do ar, qual é a aceleração do nosso sistema? Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, pessoal, já falei para vocês como é que nós começamos um exercício envolvendo blocos, desenhando todas as forças em cima de cada um desses blocos. E a gente sempre começa classicamente com a força peso, tá? Então, nós temos aqui, o peso de A, peso sempre vertical para baixo, independente de como o corpo esteja, ok? Tenho a nossa tração, tá? Então, a corda está conectada tanto ao A quanto ao B, ok? Eu não vou chamar de TA e TB, já falei isso daí para vocês, porque é a mesma corda, tá? Então, as trações são iguais. Desenhadas as forças, eu preciso saber para onde o sistema acelera, tá? Isso é uma outra coisa importante para a gente. Repare que a massa de B é maior que a massa de A. Então, obviamente, o B vai descer e o A vai subir. Então, para o B, a aceleração é vertical para baixo e para o A aceleração é vertical para cima. Tá? E é a mesma aceleração para os dois, já que os dois se movem juntos. Tá? Mateus, o que a gente faz agora? Agora a gente vai usar aquela frase que eu ensinei para vocês. Quem ajuda menos quem atrapalha, igual a massa vezes a aceleração. Tá? Vou fazer aqui, pessoal, eu tenho um hábito de sempre começar com um corpo que está na frente do movimento. Tá? Mas não tem a menor diferença. Mas eu vou fazer pelo corpo B primeiro. Então vamos lá. Pessoal, quem ajuda ele a descer? Que força está na mesma direção e sentido da aceleração? É o PB. Menos, quem atrapalha o corpo B de descer? Ou seja, a força que está no sentido contrário à aceleração? É a tração. E quem ajuda menos quem atrapalha é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Vou fazer agora para o corpo A. Quem ajuda o corpo A a subir? Que força está na mesma direção e sentido? É a tração. Quem atrapalha? É o PA. E quem ajuda menos quem atrapalha, igual a massa vezes a aceleração. Tá? Pessoal, pedi para vocês não se assustarem com relação a isso. Isso daqui é um sisteminha de equações, onde nós vamos utilizar a técnica da soma. Nós vamos somar as nossas equações. Tá? Quando a gente soma as equações, repare ali que como você tem um t negativo na equação e um t positivo, o t vai embora. Sobrando o que aí para mim? O peso de B menos o peso de A. Quando eu somo esses dois lados, eu posso colocar a aceleração em evidência e sobra o MB mais o MA. Tá? Pessoal, lembrando que peso é massa vezes gravidade. Peso de A, massa de A vezes gravidade. Então, aí, simplesmente copiando o resto. Tá? E agora, efetivamente, eu vou fazer as minhas substituições.
Ele falou que o MB, pessoal, vale 3 emão. Então, vamos lá. 3 emão vezes G. Menos o MA vale 2 emão. 2 emão vezes G. Isso é igual ao A, que é o que eu quero descobrir. MB de novo, 3 emão, mais MA, 2 emão. Ok? Bom, pessoal, aqui eu escrevi um MA, que não é um MA, aqui é só M, né? Corrigindo aí. Beleza? Bom, então vamos lá. 3 emão G menos 2 emão G é 1 emão G. A que multiplica 3 emão mais 2 emão, nós chegaremos aqui em 5 emão. Ok? Tudo bem? Bom, pessoal, ele falou que a nossa gravidade vale 10. Então, 10 emão é igual a A que multiplica 5 emão. Posso cortar o emão de um lado com o emão do outro. E eu passo o 5 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, chegando numa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, nos levando à alternativa C. Tá? Então, a questão não é difícil, mas também não é bobinha, né? Se a gente faz algum desenho errado, ou se a gente, ao escrever a frase, escreve, né, a equação errada, obviamente a gente vai errar o exercício. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos abrir a próxima questão. Questão de número 4 agora, tá? Bom, uma caixa encontra-se em repouso em relação a uma superfície horizontal. Pretende-se colocar essa caixa em movimento em relação a essa superfície. Para tal, será aplicada uma força de módulo F que forma 53 graus com a direção horizontal. Considere que o coeficiente de atrito estático, então o coeficiente de atrito estático é de 0,25, tá? E que o coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, um é a hora que ele está em repouso, outra é a hora que ele passa a se movimentar, é igual a 0,10. E que a massa do nosso objeto é de 2 quilos. Tá? Ele quer saber a menor força F que deve ser aplicado para mover o bloco. Ele me deu o seno e o cosseno aí. Tá? Então, olha só, ele quer começar a mover o bloco. O bloco ainda não está em movimento, ele está na iminência de entrar em movimento. Tá? E, pessoal, quando ele ainda não entrou em movimento, que ele está na iminência, o nosso atrito dinâmico ele não vai participar da brincadeira, porque o nosso atrito ainda é estático, tá? Desculpa. Bom, pessoal, repare que eu fiz aí uma imagem da situação, tá? Desenhei ali a força F inclinada a 53 graus e só para facilitar o entendimento eu fiz um par de eixos, tá? Só que antes de quebrar a força F, você acha que já está imaginando que é isso que nós vamos ter que fazer, eu vou desenhar as demais forças, tá? Então vamos lá, pessoal. Vertical aqui para baixo, nós temos o nosso peso. Então nós temos o peso, sempre vertical para baixo. Temos a nossa normal, já que o corpo ele está apoiado em uma superfície. E ele falou de atrito. Né? Se eu estou tentando arrastar o corpo para a direita, né, o sentido do atrito é contra o sentido de escorregamento. Então, o atrito estaria aí para a esquerda. Tá? E agora sim eu vou fazer a decomposição da força F. Então, vou decompor um pedacinho dela no eixo X e vou decompor um pedacinho dela no eixo Y. Tá? Vou até mudar a cor aqui, pessoal. Então, olha só. Esse pedacinho aqui que está no eixo X, eu vou chamar de Fx. Ok? E esse pedacinho que está no eixo Y,
esse camarada aqui, eu vou chamar de Fy. E vale lembrar que aquela força que você decompôs, ela não existe mais, tá? Pessoal, o meu objeto ele está na iminência do movimento, ele ainda não se movimentou, ele ainda está em repouso. E se ele está em repouso, a força resultante tem que ser igual a zero, tá? E aí nós podemos concluir aqui duas situações. Ele não se move nem no eixo X, então eu sei que o Fx tem que ser igual à força de atrito, mas ele também não se move no eixo Y. Todo mundo que está querendo puxar ele para cima, e são duas forças, né, pessoal? É a normal mais o Fy tem que ser igual ao peso, tá? E, gente, é em cima dessas duas equações que eu vou brincar, ok? Bom, eu vou olhar para a primeira equação, ó. Vou chamar essa equação de 1 e vou chamar essa daqui de 2 para você perceber a hora que eu estou em uma, eu estou em outra, tá? Vou olhar aqui para a minha primeira equação. Mateus, quem que é o Fx? Lembra que o Fx é o F ou multiplicado pelo seno ou pelo cosseno. Eu vou olhar para a figura. Olha o ângulozinho aqui, pessoal, onde ele está. Repare que esse vetor do Fx ele está encostadinho no ângulo. Então, ele é o F cosseno com o ângulo do lado de 53. E eu sei que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes A normal. Ele quer a força F, gente. Só que para eu descobrir o F, eu preciso da normal, tá? Então, agora vai entrar a minha equação 2. Vamos achar a normal? Vamos isolar a nossa normal? Então, eu sei que a normal vai ser igual ao peso. Vou jogar o Fy para o outro lado negativo, tá? Ou seja, é o peso menos. Se o Fx é o F cosseno, né, o Fy é o F seno de 53. E aí, Mateus, o que você vai fazer? Eu vou substituir a minha normal, ó, vou marcar ela aqui, ó. Vou substituir a minha normal, que é tudo isso daqui, aqui na equação de cima. Então, olha só como que vai ficar a minha equação de cima. Ela vai ficar assim, ó, F cosseno de 53, 53, né? Cosseno de 53 é igual ao coeficiente de atrito estático. Eu já sei que é o estático, porque o bloco ainda vai entrar em movimento, multiplicado pela normal. Só que a normal é o peso menos o F vezes o seno, tá? E eu tenho que achar o F, ok? Bom, vou substituir os meus números, pessoal, porque eu tenho todo mundo no exercício. Então, F vezes, olha lá o cosseno, 0,6. Coeficiente de atrito, 0,25. O peso, cuidado, a massa é 2. O peso é a massa vezes a gravidade. 2 vezes 10, o peso vale 20 newtons. Tá? Menos o F vezes o seno, que vale 0,8. Mateus, como é que você vai reagir, né, a essa matemática? Eu vou fazer assim, ó. Tá vendo 0,25? Ele está multiplicando. Eu vou passar ele dividindo o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. F vezes 0,6 dividido por 0,25 é igual a 20 menos F vezes 0,8. Tá? Pessoal, 0,6 dividido por 0,25, isso vai dar 2,4. Isso é igual a 20 menos F vezes 0,8. Vou pegar esse menos F 0,8 e jogar somando o outro lado. Tá? E aí eu posso juntar esse 0,8 com esse 2,4, me dando 3,2 F. Igual a 20. E agora eu vou passar o meu 3,2 dividindo. 20 dividido por 3,2,
6,25 newtons, tá? Então, isso nos leva à alternativa A. Repare que não é uma questão simples, né? Mas ela poderia ser pior se tivesse aceleração, se eu tivesse que fazer o quem ajuda menos quem atrapalha. Mas como ele quer saber a menor força para ainda começar, né, o movimento acontecer, né, a minha matemática ela foi ajudada pela força resultante ser igual a zero, aí a gente iguala as nossas equações, ok? Então, questão aí de número 4, questãozinha, né, trabalhosa matematicamente, mas fisicamente não é uma questão tão difícil assim, ok? Vou salvar aqui e abrir a nossa próxima questão, pessoal. Bom, nós agora estamos numa questão que não é de sala agora, né? Não me lembro onde ela está, se é no X aprofundando ou se é no X exercitando, tá? Não me lembro, é a questão de número 11 aí. E ela é muito parecida com uma questão que nós acabamos de fazer. Olha que interessante. O sistema a seguir apresenta uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? E a tração no fio é de 72 newtons. Considere que a massa de A é maior que a massa de B. E o fio é inextensível e não tem atrito. Ele quer saber a diferença entre essas massas. Mateus, o que ele quer descobrir então? Ele quer que eu pegue a massa de A, que é maior, e subtraia a massa de B. Tá? Ele quer que eu descubra então quanto que é essa diferença. Mateus, como é que a gente começa? Da mesma maneira que nós começamos o primeiro hoje. Eu vou desenhar todas as forças e eu vou começar com os pesos, tá? Pessoal, não tem normal aqui, né? Porque não tem apoio nenhum em nenhuma superfície, mas tem cordas, então tem tração. A tração nos corpos é a mesma porque a corda é a mesma. Tá? E agora a gente precisa ver para onde o sistema acelera. Como ele falou que a massa de A é maior que a de B, o A vai acelerar para baixo e o B vai acelerar para cima. Tá? Agora eu vou fazer o quem ajuda menos quem atrapalha. Então vamos lá. Corpo A. Quem ajuda o corpo A a descer? O peso dele. Quem atrapalha? A tração. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Tá? Vou fazer mais aqui embaixo, você deve estar estranhando, mas você vai entender por quê. Quem ajuda o corpo B a subir? A tração. Quem atrapalha? O peso de B. E quem ajuda menos quem atrapalha é MB vezes A. Mateus, por que você não escreveu uma embaixo da outra, né? Não fez o sisteminha para determinar a aceleração? Porque eu tenho aceleração, pessoal. Eu tenho tanto aceleração quanto a tração. Então agora não vai ser necessário o sistema, que geralmente a gente faz para cancelar uma das letras para sobrar a outra. Tá? Então olha que interessante. Como é que eu calculo o peso do ar? É a massa do ar vezes a gravidade. A tração vale 72. A massa de A de novo apareceu, vezes a aceleração, que vale 2. Tá? Só que olha só, pessoal, eu tenho aqui já condições de achar a massa de A. A gravidade não vale 10? Então, 10 MA vai ficar 10 MA, igual a MA vezes 2, e o 72 joguei positivo para o outro lado. Tá? Se eu passar o MA para o outro lado, vai ficar 10 MA menos 2 MA, que são 8 MA. E isso é igual a 72. Pessoal, nosso MA ele vale 9 quilos. Achamos a massa do A. E eu vou fazer exatamente a mesma matemática para achar a massa do B. Tá? Então, vai ficar aqui a tração, que vale 72. O peso de B é a massa de B vezes a gravidade, que vale 10. MB vezes a aceleração, que vale 2. Tá? Passando, pessoal, o 10 MA para o outro lado, somando, né? 2 MA mais 10 MA são 12... MA não, MB, né? 10 MB mais 2 MB são 12 MB. E aí, passando, né,
o 12 dividindo 72, 72 por 12, 6 quilos. Tá? E agora eu consigo rapidamente descobrir o que ele quer, que é um MA menos o MB, ou seja, 9 menos 6, 3 quilogramas, né? Me levando aí bonitinho a alternativa B. Tá? Então, olha só, uma questão com uma imagem, né, idêntica à imagem do primeiro exercício que resolvemos hoje, mas com uma pergunta diferente, com informações diferentes, né? Então, não é toda hora que você vê esse tipo de imagem que você vai ter que fazer toda hora, né, o sistema, taranã, taranã. Você tem que ver o que você tem, o que você quer, né, para você resolver o seu exercício, ok? Bom, iremos agora para a última questão desse vídeo, né? A questão de número 12. Uma questão daí da XPSEX. A XPSEX aí é um vestibular voltado aí para o militar, pessoal. Tem questões aí pesadas na XPSEX, tá? Essa não é a mais difícil de todas, não, mas, né, é uma bela questão também, ok? Ele falou o seguinte, então. O sistema de polias, sendo fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático. Opa, legal então, está todo mundo paradinho, tudo repouso, né? A força resultante é 0. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetro. Então ele me deu o K dessa mola. 50 newtons por centímetro. Mateus, eu me lembro que a constante elástica no sistema internacional era newton por metro. Preciso, né, me preocupar? Não, né, se você trabalhar o x em centímetro, que era a deformação da mola. Tá? Então, se eu estou trabalhando newton por centímetro, se o meu x estiver em centímetro, está tudo ok. Né? Agora, se eu tivesse centímetro, meu x em metro, aí eu teria que fazer ou transformar o k ou transformar o x. Tá? E ele falou que a força F na extremidade da corda é igual a 100 newtons. Repare que a extremidade da corda é a que está chegando na mão do menininho aí, ok? As polias são iguais e são ideais. Ele fez 2 perguntas. Ele quer saber o valor do peso P e ele quer saber a deformação sofrida na mola. Tá? Pessoal, vamos devagar. Vocês estão vendo que eu ampliei bastante aí a imagem para a gente desenhando a força em cada corda, em cada polia, sem problema nenhum. Tá? Então, ó, a minha corda que está na mão do menino é essa que vocês não estão vendo o menininho aqui no canto, mas é essa corda. Então, aqui para baixo, ó, eu tenho uma força de 100 newtons. Essa força ela está aqui desse lado também, ó, a mesma corda, ó, 100 newtons. Ela está aqui na polia de baixo, ó, é a mesma corda, 100 newtons. E ela está aqui desse lado também, ó, 100 newtons. Ok? Bom, só que essa polia aqui, ó, a polia, vamos chamar de polia 1, polia 2, polia 3, polia 4. A polia 2, ela está em repouso. Se ela tá em repouso e tá, ó, 2 ladinhos da corda, 100 e 100, tá? Estão puxando ela para cima com um total de 200. Significa que essa cordinha está puxando ela para baixo com 200. Só que essa cordinha é a mesma que essa, ó. Então aqui eu também tenho 200, ó. E essa cordinha passa pela polia 3 e está aqui desse lado, ó. Aqui também vale 200 newtons. Mas a polia 3 também está em repouso. Eu também tenho 200 de um lado e 200 para o outro. Ou seja, eu tenho um total de 400 para cima. Mas como ela está parada, eu tenho que ter 400 para baixo. Tá? A mesma corda aqui, ó, 400 desse lado, 400 desse outro lado. E a minha mola, né, a corda está conectada na mola, a minha força elástica, então, aqui seria de 400 newtons. E a polia 4 está presa aqui no bloquinho. Então, ela está sendo puxada aqui para baixo com 800, que é 400 de um lado e 400 do outro. Essa corda segura o bloquinho com 800, e significa que o peso do bloquinho, como ele está parado, 800 para cima, 800 para baixo. Então, nós já conseguimos matar a primeira parte da pergunta, né? Sem fazer muito cálculo. Ó. Só fomos analisando e carregando o fato das forças, né,
dos corpos estarem em equilíbrio. Então, ou é a alternativa A ou é a alternativa D. Tá? Então, chegamos aqui em 800 newtons. Agora, ele quer a deformação sofrida pela mola. Só que, gente, acabou meu problema também, né? Olha só que interessante. Eu tenho a força elástica, que é a força nessa corda aqui, que vale 400, e eu tenho a constante elástica, né? E eu aprendi que força elástica é a constante elástica vezes a deformação, tá? Então, o nosso K vale 400, o nosso X 50 newtons por centímetro, então o nosso X em centímetro, 400 por 50, 8 centímetros. E 800 de peso e 8 centímetros nos levaria à alternativa D. Tranquilo, galerinha? Né? Perceba aí que se você faz o desenho correto das forças, se você analisa se tem ou não tem movimento, né? Se está em repouso, a força resultante é zero, a força que está para um lado tem que ser igual que está para o outro, ou se tem movimento com aceleração, quem ajuda menos quem atrapalha igual a massa vezes a aceleração, tá? Você aplicando essa matemática, você consegue realizar aí, né, todos os seus exercícios, ok? Tentem fazer, pessoal, os outros exercícios que sobraram e qualquer dúvida, né, esclarecemos aí na nossa videoconferência, ok? Um grande abraço, uma boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.